Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. Eu sou Iago Jorge. Saudades, Iago! Eu sou Marcela Veleza. E hoje a gente tem uma estreia no podcast. Se apresenta, Duda. Oi, gente. Eu sou Eduarda Bauer. Sou grande fã do Tá de Clinicagem. Médica pela Universidade de Brasília. Clínica pela Escola Paulista de Medicina. E agora residente de geriatria no Hospital das Clínicas. Mais uma do time. Mais uma. Duda, seja muito bem-vinda para esse episódio que é um remake, um reboot, um aprofundamento de osteoporose. Não é uma parte 2. Retorno. Não. Tudo menos uma parte 2. A gente resolveu trazer aqui algumas clinicagens a mais para complementar o episódio 102, que não é uma parte 2, mas faz muito tempo já que foi lançado, né? Agosto de 2021, tem 3 anos aí de podcast original. E nesse podcast de agora, a gente vai trazer 5 clinicagens que o episódio 102 passou ali por cima, mas tem mais detalhes pra gente trazer no atual, né? Exato. E assim, o episódio 102 já é excelente, né? Então, se você ainda precisa dar uma atualizada na parte de diagnóstico, uma avaliação inicial do paciente, dá uma escutada lá, que tá bem completo, apesar de relativamente antigo. Isso, Duda. Então, o episódio 102 ficou ótimo, mas vamos para 5 clinicagens que a gente resolveu trazer para esse episódio de agora. Primeira clinicagem é sobre a avaliação do risco de fratura, como que a gente faz isso atualmente, o que a gente tem de novidade vindo por aí. Segunda clinicagem é como fazer o tratamento da osteoporose após uma fratura maior, que é o clássico, né? O paciente que tem uma fratura de fêmur, será que é o momento agora da gente começar um tratamento de osteoporose? Beleza. Terceira clinicagem vai ser sobre a terapia sequencial. Aqui a gente vai falar bastante daquele paciente que está com terapia anabólica, o que a gente faz depois disso, já que são drogas que a gente usa por pouco tempo. Na quarta clinicagem a gente vai falar bastante de holiday, que são aquelas férias do bisfosfonato. E por último, a quinta clinicagem vai ser o tratamento de osteoporose em homens. Perfeito, Marcela. Tem muita coisa boa no episódio de hoje. Mas antes da gente começar, durante os meus estudos, ficou uma pergunta bem relevante assim na minha cabeça. Eu até fiz uma enquete na residência. E a pergunta é, você fala osteoporose ou osteoporose? Suma relevância, preciso da resposta de vocês. Osteoporose. Lá no Ceará, pelo menos, é desse jeito. E geralmente o de lá é que é o certo. Eu encerro aqui, eu não vou argumentar mais. Mas lá no Paraná é o contrário. Eu não, gente, eu aprendi, eu sou do Sul, eu vou ficar bem quietinha. Não, mas tem uma galera que fala, tem teoria e teoria. Aí, geralmente o pessoal mais... Enfim, o pessoal mais idoso que fala teoria. O pessoal mais novo geralmente é mais teoria. Mas foi consenso entre os cearenses que eu perguntei. Realmente, todo mundo fala osteoporose, mas... Se tá certo, a gente não sabe, mas que a gente fala desse jeito, a gente fala. Inclusive, acharam um absurdo que eu falo osteoporose, mas os paulistanos também falam osteoporose. Vocês falam osteoporose? Centro-Oeste, né? Brasília, osteoporose. Todos os brasileiros, a grande maioria. Aquela, né? Agora foi. Todos é forte, mas enfim. Rapaz, eu nunca tinha prestado atenção. Ouvintes, prestem atenção. Então foi 2-1, né? 2-1, não. A grande maioria fala osteoporose. Nesse podcast foi 2-1. Exatamente. Tá. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma enquete. Então, existe essa ferramenta no Spotify, aí vamos fazer uma enquete. Então dá pra votar. Então, na sua região é falado osteoporose, que é o certo, ou osteoporose. Fica aí, né, o questionamento. Volta lá na enquete no próximo episódio. A gente confere aí qual que é o mais falado no Brasil. Boa. Agora vamos pro papo sério. Vamos começar esse episódio aqui. Era sério. Desmereceu aqui. É um estudo epidemiológico. Bora, primeira clinicagem.
Então, primeira clinicagem é como avaliar o risco de fratura. Isso. Aqui a gente tem que fazer aquela breve introdução sobre osteoporose, né? Porque é uma doença que é uma doença primária do osso que vai aumentar o risco de fratura, seja por diminuição da qualidade ou da densidade óssea, certo? Só que isso vai determinar o risco de fratura em diferentes graus a depender do paciente. E tem vários fatores que determinam o risco de fratura. Não só a densidade mineral óssea, que a gente está acostumado a ver na densitometria óssea, mas diversas comorbidades, hábitos de vida como tabagismo, etilismo, o próprio risco de quedas do paciente, já que queda é o principal mecanismo que leva a uma fratura. E para a gente agrupar todos esses riscos, existem algumas ferramentas que vão estratificar o risco de fratura e, por si, determinar o tratamento. E aí, Marcela, é bom a gente lembrar, né, qual que é o objetivo do tratamento de osteoporose, que é prevenir ou reduzir o risco de fratura por fragilidade, que é o que mais traz mortalidade e morbidade para esses pacientes. O tratamento está indicado, então, para pessoas que têm o diagnóstico estabelecido de osteoporose, que, relembrando rapidinho, é uma fratura por fragilidade, independente de densidade mineral óssea, ou uma densitometria óssea com um T-score menor ou igual a menos 2,5. E acho que vale a pena fazer uma menção honrosa, Duda, é que a osteoporose é uma doença, via de regra, né, silenciosa, né? E aí a manifestação dela vai ser a própria fratura. Então, por isso que depois que a pessoa já fratura, é importante o tratamento, né? E aí a gente realmente não vai ter dúvida. Mas a ideia é buscar essas pessoas que ainda não fraturaram para prevenir que essa fratura por fragilidade ocorra. Perfeito, Iago. Eu acho que esse é o maior desafio da osteoporose, é a gente conseguir diagnosticar, encontrar esses pacientes em risco antes da fratura acontecer. Isso, só que a gente encontra esses pacientes em risco usando algumas ferramentas, né, que era o que a gente estava falando no comecinho. E uma das ferramentas mais estudadas é o FRAX, que é uma calculadora que foi validada em vários países, que usa de diversos outros fatores de risco, não só a densitometria ou o histórico de fraturas, para avaliar o risco de fratura num paciente que não tem osteoporose estabelecida. E no Brasil, quando ela é usada no site da Abraço, que a gente tinha essa ferramenta disponível, ela também ajudava a estratificar o paciente que tem osteoporose naquele que tem muito alto risco de fratura e também nos ajudava a determinar o melhor tratamento, porque são pacientes que vão precisar de uma terapia mais agressiva. E por que eu tô falando que a gente não tem mais essa ferramenta disponível? Porque desde abril de 2024, o FRAX brasileiro não tá mais no ar. Ai, é de lascar, viu? Aí o geriatra chorou, o endócrino chorou, o reumato chorou. Não, com certeza, assim, o site da Abraço não tá com FRAX funcionando, é top 3 tristezas de quem trata osteoporose. Essa aí foi no fono, hein? Eu não sei como é que top 3 tristezas, tudo bem. Eu pensei que era dizer que tá no Trending Topics do Twitter. Aí eu ia falar, vai. Recente, viu? Mas o FRAX ajudava muito. O que acontece? Existiam algumas críticas ao FRAX, porque mesmo ele agrupando vários fatores de risco na calculadora, algumas coisas ficavam de fora. Então, por exemplo, não avaliava o risco de queda do paciente, era uma análise binária, se o paciente usava ou não corticoide e não valorizava a dose de corticoide, que é algo que precisa ser levado em consideração para estimar o risco de fratura. Então, várias vezes a gente tinha que se valer de algumas estratégias ali aritméticas para adequar o FRAX para o nosso paciente, para ser uma análise bem fidedigna do risco de fratura do nosso paciente. Aí, Marcela, eu ouvi dizer que tem um FRAX com plus a mais, é isso? É isso mesmo, o FRAX Plus versão beta. Versão beta? É igual beta. Aplicativo. Exatamente. Igual atualização de software. Isso aí, Iago. Então eu procurei. E a IOF, que é a International Osteoporosis Foundation, se juntou com outras associações internacionais para desenvolver o FRAX Plus Beta. O que foi feito? Esses ajustes em relação a pacientes com outras comorbidades, como diabetes, artrite reumatoide, uso de corticoide e dose de corticoide diário, isso tudo foi reavaliado na calculadora e agora esses fatores de risco entram
de uma forma mais fidedigna para o cálculo do risco de fratura do paciente. Mas, de novo, assim como o Frax antigo ele foi validado para diversos países, muito provavelmente o Frax Plus também vai ser. E a gente ainda não tem essa ferramenta no Brasil e a gente deixou de ter a ferramenta antiga. Então, nesse momento, a gente está órfão de uma excelente ferramenta de estimar risco de fratura no paciente com osteoporose. É sobre isso, né? E não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tá não. Estamos ansiosos pelo retorno do Frax. No aguardo do chá revelação, para ver o que vai mudar. E aí, pessoal, a gente vai ficar de olho no site da Abraço. A gente vai deixar o link na descrição de toda forma, o link do Frax antigo, que está fora do ar. E aí, caso eles voltem ao ar, você já pode clicar e tentar. E se eles mudarem o link, a gente vai atualizar. E a gente vai avisar nas redes sociais. Fiquem aí atentos para vocês, né, que também ficaram, né, principalmente endócrinos, reumatos, geres, né, e clínicos de forma geral, que ficamos órfãos aí do Frax. Mas não é só tristeza. Nesse episódio, a gente vai lembrar que também tem outras formas de determinar um muito alto risco de fratura, isso no paciente que já tem osteoporose. Então, por exemplo, paciente que tem uma densitometria com um T-score menor do que -3, ou um paciente que teve uma fratura maior recente. Aqui, para variar, na osteoporose a gente tem algumas incertezas, mas recente pode ser entre 12 até 24 meses. Isso já determina um muito alto risco de fratura, principalmente aquela fratura dita iminente. E daí, nesses pacientes, a gente tem que ter um cuidado especial, né? Como eu falei, usar terapias anabólicas e ser mais agressivo no tratamento. E eu vou aproveitar disso para ir para a segunda clinicagem, que é como a gente faz esse tratamento no pós-fratura. Perfeito, Marcela. A terapia pós-fratura, eu acho que é um pouco... Infelizmente, ela é meio considerada polêmica. A gente conversa muito sobre esse gap terapêutico que existe nesses pacientes que acabaram de fraturar. Existe uma certa inércia do médico de fazer a prescrição da terapia medicamentosa para osteoporose. Existe também uma certa ignorância. Por muito tempo se pensou, então, que haveria um atraso na consolidação óssea com as medicações antirreabsortivas. E o que a gente vê em vários estudos, ensaios clínicos randomizados, é que, na verdade, não existe uma diferença no tempo de consolidação óssea e, inclusive, dependendo das terapias, a gente tem até uma consolidação mais rápida. Então, é preciso ficar atento quando você vê estudos epidemiológicos, né, que a porcentagem de pacientes que recebem a prescrição dessas medicações em 180 dias, um ano, muitas vezes é menos do que 10%, menos do que 20%. Então, assim, para um paciente que é muito alto risco de fratura, isso é uma grande falha nossa. E a gente precisa se atentar para essa prescrição. Então, assim, né, Dudu, o que você tá querendo resumir, né, que trouxe dados e tudo, é que o paciente que fratura, que faz uma fratura de quadril, ele tem osteoporose, isso a gente já tem bem claro, então ele merece o tratamento, mas o que a literatura nos mostra que esses pacientes não estão sendo tratados. Então, o que a gente quer trazer com essa clinicagem é: lembre de tratar a osteoporose no paciente pós-fratura. E o que a gente tem de evidência é que esse tratamento ele pode ser feito tão cedo quanto até 2 dias pós uma cirurgia de artroplastia, por exemplo. Mas a gente precisa lembrar também, como a gente falou, o paciente que recém-fraturou, ele tem um muito alto risco de fratura, então o que as diretrizes mais atuais recomendam é que idealmente seja proposto um tratamento com as drogas anabólicas. E aqui acho que vale a gente fazer aquela diferenciação do que são as drogas para osteoporose anabólicas e as demais que são os antirreabsortivos, né? Isso. E aí, assim, o que a gente tem de medicação anabólica no Brasil é a teriparatida, que é um análogo de PTH, e o romosozumab, que é um anticorpo monoclonal anti-esclerostina. Ele que tem uma ação dual, né? Que ele é tanto um formador, um anabólico, quanto ele também inibe a reabsorção óssea. E ele tem se mostrado, às vezes, em vários cenários, até melhor do que a teriparatida em termos de aumento de massa óssea. Então, por isso que ele está sendo um grande queridinho aí das diretrizes. Exatamente. E das terapias antirreabsortivas, a gente tem os bisfosfonatos, que queria dizer que por muito tempo eu falava errado, e eu aprendi com o episódio 102 do TDC, porque o Rafa
trouxe essa importante clinicagem da nossa língua portuguesa. Então a gente tem os bisfosfonatos, né? Alendronato, isendronato, glundronato e o ácido zoledrônico e o inibidor de Hank-L, que é o denosumab. Isso. Desses, acho importante, né, fazer essa separação do que é bisfosfonato e do denosumab. Apesar do denosumab estar junto ali nos antirreabsortivos, ele tem um mecanismo de ação diferente que vai ser importante a gente relembrar daqui a pouco quando a gente falar de Holiday. Mas então, fechando aqui a clinicagem do pós-fratura, lembrar de tratar o paciente pós-fratura e, idealmente, tratar com uma medicação anabólica. Existe uma brecha aí, porque a gente sabe que o tratamento com anabólico não é tão prático, não é tão acessível. A diretriz americana de endocrinologia de tratamento de osteoporose coloca que a gente pode fazer a tentativa de tratamento com ácido zoledrônico ou com denosumab nessa população, caso tenha uma dificuldade de acesso aos anabólicos. Mas a clinicagem que fica é trate com anabólico quem tem muito alto risco de fratura. Perfeito. Só para lembrar, né, os anabólicos estão associados com esse menor tempo de consolidação óssea em relação ao placebo. Então, é a medicação preferível, mas nem sempre disponível. E aí, indo para a terceira clinicagem, a badalada, famosa terapia sequencial. Aí, Marcela, eu acho que vale a pena a gente começar explicando por que ela existe, né? Vamos lá. Quando a gente fala de terapia sequencial, a gente tá falando daquele paciente que vinha tratando a sua osteoporose com uma medicação ou anabólica, então que seja a teriparatida ou romosozumab, ou o denosumab, que é um dos antirreabsortivos que a gente comentou. O que acontece com essas drogas? Os anabólicos aumentam bastante a massa óssea, o denosumab não tanto, mas pode aumentar também. Mas elas não podem ser descontinuadas abruptamente, porque se elas forem, existe uma rápida perda de massa óssea e também um aumento do risco de fratura. O corpo vicia. É quase o benzodiazepina. Você não pode parar. É mais ou menos por aí. Então, tem que existir um grande fluxo do tratamento na osteoporose. Uma vez que você inicie com essas drogas, você tem que saber para onde correr. Mais ou menos por aí. E a regra vai ser correr para um bisfosfonato, tá? Mas aí eu tenho uma dúvida, Marcelo. Mas por que você não usa Forever and Ever? Invocando o Enio Macedo, esse é o inglês. Vamos lá. Em relação ao denosumab, o uso prolongado vai estar associado também àqueles efeitos colaterais a longo prazo que os bisfosfonatos têm, tá? Então, aqueles efeitos dos antirreabsortivos de fratura atípica, de fêmur, por exemplo, e de osteonecrose de mandíbula. Então começa por aí. E os anabólicos a gente não usa por tanto tempo, principalmente porque não foram estudados por esse tempo todo. Com a teriparatida existiu um estudo em animais também que aumentou o risco de câncer, então de osteosarcoma. Então a gente não usa. Esse efeito não foi comprovado em humanos, mas por essa questão de segurança não é recomendado. E o romosozumab é uma droga bem mais recente, então a gente não tem os estudos de segurança a longo prazo com essa droga ainda. E aí a pergunta que não quer calar, quanto tempo é que a gente pensa em mudar, Marcelo? Então, Iago, aqui a gente tem tempos bem definidos para os anabólicos, que são o romosozumab vai ser usado por 1 ano, e só, a teriparatida por até 2 anos, não se estendendo depois disso. E o denosumab, existe uma discussão a depender do risco de fratura do paciente. Naquele paciente que é um alto risco, então basicamente ele tem uma osteoporose densitométrica, mas nunca fraturou, não tem nenhum outro critério de alto risco, esse paciente ele pode ser mantido com denosumab por 5 anos e depois ser reavaliado. Agora, aquele paciente que tem muito alto risco de fratura, você pode manter por 10 anos e existe literatura falando para manter o denosumab indefinidamente. Claro, sempre avaliando o risco de fratura e o benefício de você manter essa medicação, já que existem os eventos adversos associados à droga. Bom, Marcela,
Acho que é isso, então, né? Então, para resumir, os anabólicos, eles têm esse período específico, que foi o que os estudos determinaram até o momento. Então, teriparatida a gente faz 2 anos, romosozumab 1 ano. Depois disso, a gente segue com algum antirreabsortivo. E dos reabsortivos, para esses pacientes que acabaram de fraturar, a gente, por exemplo, fez o denosumab e pode permanecer de maneira indefinida ou a gente transicionar para um bisfosfonato potente depois de 5 a 10 anos. E agora a gente vai conversar sobre os bisfosfonatos nessa próxima clinicagem e quanto tempo que a gente fica com eles. Isso, então a 4ª clinicagem é para lembrar do Holiday, mas a gente precisa falar quais são as drogas que permitem a gente fazer Holiday, o que é o Holiday e como acompanhar. Então, basicamente, Holiday é um período que você dá de férias de tratamento da osteoporose. E esse período só é possível para o paciente que está usando o bisfosfonato. Porque são drogas que são depositadas no osso após um período de exposição longo, aí vai depender do tipo de bisfosfonato. Você pode fazer uma pausa, que o benefício em manter a densidade mineral óssea e prevenir fratura ainda acontece. Perfeito. E assim, lembrando que a gente faz esse Holiday para diminuir o risco de eventos adversos graves, que seriam as fraturas atípicas e osteonecrose de mandíbula. Exato. Só que o paciente, ele não pode ter um alto risco de fratura, um muito alto risco de fratura. Ele tem que estar muito bem acompanhado. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, a situação que a gente vai poder dar essas férias, né, dos bisfosfonatos, é quando a gente... Primeiro, o paciente não teve uma fratura, e aí a gente começou a terapia porque a gente teve uma densitometria óssea com um T-score abaixo de menos 2,5. E aí a gente tratou, no acompanhamento desse paciente, a densitometria melhorou, por exemplo, para menos 2. E aí esse é um paciente em que ele é elegível às férias, né, do bisfosfonato. É isso? Perfeito, Iago, é isso mesmo. Para os bisfosfonatos orais, esse período de uso da medicação tem que ser em torno de 5 anos, pelo menos 5 anos, e para o endovenoso, em torno de 3 anos, existe essa diferença. Mas atingindo esses critérios de melhora e ausência de fratura, você pode fazer o Holiday. Melhora para níveis melhores de menos 2,5, que eu digo. Que isso, no caso, seriam maiores. Perfeitamente. Né? É bizarro. Matemática avançada aqui. Eita. Então, só lembrando, por mais que a gente tenha essas temporalidades estabelecidas para os bisfosfonatos, de 3 anos para o endovenoso, 5 anos para o oral, a gente tem alguns estudos que já viram que essas medicações podem ser usadas por um tempo um pouco mais prolongado, então um máximo de 10 anos para o bisfosfonato bioral e 6 anos para o endovenoso. A depender do risco do paciente, isso pode ser considerado antes de definir o Holiday. E aí, como que eu vou monitorizar esse paciente? Tanto durante o tratamento quanto durante o Holiday. O mais estabelecido é a densitometria óssea a cada 1 a 2 anos. E, recentemente, têm surgido os marcadores de turnover moleculares, principalmente o CTX, que podem ajudar a gente para ver tanto a adesão medicamentosa quanto a eficácia da medicação. Mas realmente o mais comum é a densitometria óssea. Então, a ideia aqui é que durante o período que o paciente está sem usar o bisfosfonato, eu faço esse acompanhamento com a densitometria óssea, podendo ou não usar um marcador de turnover. O que acontece é que em vigência do tratamento e enquanto o bisfosfonato ainda tem aquele efeito residual, apesar do paciente não estar usando, o marcador ele fique negativo ou em níveis bem baixos. E que à medida que esse efeito do bisfosfonato vai passando, esse marcador vai sendo detectado, né? Os níveis séricos desse biomarcador vão sendo detectados. E além disso, lembrar de monitorar o evento que a gente quer prevenir, que é fratura, né? Se em qualquer momento o paciente tiver uma fratura, seja em vigência de tratamento ou Holiday, a terapia tem que ser readequada. Exatamente. Então, assim, conforme a nossa avaliação clínica de imagem e laboratorial, a gente decide por retornar a medicação, manter suspensa, lembrando que o Holiday pode durar aí até 5 anos, ou inclusive trocar de classe.
Isso, Duda. Então, acho que vale aqui, como o Holiday não é o dia a dia, né, do clínico, a gente relembrar alguns pontos básicos. O Holiday é só para pacientes que estão em tratamento com bisfosfonatos, que eles já não têm mais o muito alto risco de fratura e nem o alto risco de fratura. Os pacientes, eles vão ter a droga descontinuada, eles vão ficar sem o tratamento para osteoporose, mas eles precisam ser monitorados nesse período. E o Holiday pode durar até 5 anos. Mais ou menos. E se ocorrer qualquer evento, seja fratura ou diminuição muito acentuada da massa óssea, aí a classe vai ter que ser mudada. Mas se o paciente passou por esse período de Holiday muito bem, a gente pode até voltar para o bisfosfonato. Resumindo, você dá o Holiday quando ele não tem mais osteoporose. É isso, né? Mas não é, né? Tipo... Não, mas é exatamente Não é. Porque você tem, tipo, a deterioração da microarquitetura óssea. Não é visualizada na densitometria óssea. Mas isso aí não entra na definição que a Marcela falou no episódio novo. Entra a qualidade. Qualidade. Mas você não fala. É uma doença que aumenta o risco de fratura, seja por diminuição de massa ou qualidade óssea. Mas era uma boa forma de decorar, tá? Só pra ficar esse registro. É isso aí. Mas ele ainda tem, mas a gente não tem como acessar esse risco tão bem. As nossas ferramentas não permitem dizer que esse paciente... Ainda bem que eu não falei. Isso aí, o calado vence, Iago. O que eu não fiz o episódio inteiro, né? E agora, para a quinta clinicagem, a gente tem o nosso Iago Jorge respondendo uma pergunta muito importante. O tratamento de osteoporose no homem é diferente? É igual? O que você viu, Iago? Então, Duda, essa pergunta, ela existe, né, no contexto de que os estudos, né, os grandes estudos com osteoporose, são feitos principalmente em mulheres na pós-menopausa, né? Existe um risco maior de osteoporose nessa população. Isso, Iago. Então, assim, é uma doença que ela é mais prevalente na mulher pós-menopausa. Isso tem muito a ver com a deficiência do estrógeno. Então, ela vai aumentar a vida dos osteoclastos. Isso vai exacerbar o processo patológico de remodelamento que está acontecendo. Isso, Duda. E aí, no homem, no caso, a diminuição, principalmente dos hormônios masculinos, acontece de forma mais lenta e gradual, ficando mais evidente após os 70 anos. Que é a idade, inclusive, que muitas diretrizes recomendam que a gente rastreie com densitometria óssea, né, a osteoporose, nos homens. Mas, agora, passada essa introdução, indo ao que interessa, que é bem objetivo, é que, basicamente, o tratamento nos homens é o mesmo recomendado para as mulheres, né? Assim, a gente não tem grandes trabalhos na população masculina, então as nossas evidências são extrapoladas da população feminina. Perfeito, Iago. Vale aqui a ressalva de que quando a gente pensa também em causas secundárias, elas parecem ser um pouquinho mais comuns nos homens, mas daí a indicação de rastreio, de pesquisa dessas causas secundárias também vai ser a mesma em relação às mulheres, né? Basicamente, ao diagnóstico de uma osteoporose, a gente já faz essa avaliação de vitamina D, calciúria, enfim. Então, a gente vai acabar pescando essas causas secundárias no homem também, logo ao diagnóstico. Passamos aqui pelas 5 clinicagens, episódio denso, relativamente denso, né? Ainda bem que você concordou comigo, viu, Marcela? Tirou um peso aí das minhas costas. Que vale a pena a gente revisar, assim, fazer um resumo de forma bem resumida e objetiva de cada clinicagem para a gente fechar e meio que trazer essas mensagens aí finais, né? O take-home messages. Isso, então nesse episódio que a gente falou bastante de tratamento de osteoporose, a gente começou lá na primeira clinicagem falando de como avaliar o risco de fratura, que osteoporose a gente não avalia só com a densitometria óssea, mas também com outros parâmetros clínicos do paciente, muito usando ferramentas, estratégias calculadoras. Relembramos o nosso FRAX e esperamos que ele retorne. No aguardo. Mas por enquanto, a gente tem outros parâmetros também de avaliação de muito alto risco de fratura, seja pela densitometria óssea ou pelo histórico de fratura recente. Perfeito, Márcia.
Na segunda clinicagem, a gente falou um pouquinho de como fazer o tratamento pós-fratura. Exatamente. E aí, no tratamento pós-fratura, a gente vai sempre preferir uma medicação anabólica. A gente sabe que não é a realidade de todo o país. Então, se não for possível, vamos utilizar antirreabsortivos potentes, como o denosumab e o ácido zoledrônico. Nesse caso, é preferível sempre começar esse tratamento medicamentoso o mais rápido possível, para o benefício do paciente, tanto quanto risco de novas fraturas, adesão medicamentosa e redução de mortalidade. E aí a gente foi para a terceira clinicagem, que foi falar um pouquinho da terapia sequencial naqueles pacientes que estão em vigência de uso de um anabólico ou do denosumab. Exato. Então, nas medicações anabólicas, relembrando, a gente tem para a teriparatida 2 anos de medicação, para o romosozumab 1 ano, e aí os 2 a gente vai seguir com uma terapia antirreabsortiva. Para o denosumab, a gente pode fazer um uso indefinido, mas também pode ser de 5 a 10 anos e trocar para um bisfosfonato. Na quarta clinicagem, a gente lembrou do holiday feito com os bisfosfonatos, que são para pacientes muito específicos, aqueles que já estão usando pelo menos um bisfosfonato oral por mais de 5 anos ou um endovenoso por cerca de 3 anos e que não apresentam mais alto risco de fratura. Então, esses pacientes podem ser mantidos sem a medicação, sendo acompanhados de perto, visando diminuir eventos adversos do efeito a longo prazo dos bisfosfonatos. E por último, a nossa quinta clinicagem foi relembrar que o tratamento de osteoporose nos homens é basicamente o mesmo das mulheres, apesar de ser uma população bem menos incluída nos estudos, a gente extrapola muito das evidências para os homens também. Fechou? Muito bom. Muita informação boa. Eu tava com um mau pressentimento, mas eu acho que vocês superaram as minhas expectativas, meninas. A Duda, mais uma vez, mostra que quem estreia no podcast vem para se provar. Parabéns, Duda. Tive que estudar bastante aqui para equiparar com esse time. Vamos para os salves? Vamos. Fiquei sabendo que quem é convidado tem direito a um salve múltiplo, né? Assim, só os 20 amigos mais próximos. Mas é claro. Abra seu coração, Duda. Faustão, pode ficar tranquilo. Não, mas eu só queria mandar um salve. Só porque eu sei que você tá brincando. Só queria mandar um salve pro Grupo M, meu saudoso Grupo M da Clínica Médica, Ana Bia, Braia, Tinho e Bruno. Saudades de vocês. Diariamente. E queria mandar salve para 2 amigos meus, que são meus companheiros de medicina e de TDC há muitos anos, que é a Bia e o Edinho. Um beijo, amo vocês. Um salve, pessoal. Rapaz, um salve brilhante, viu? Tô aqui quase emocionado. Para quem vai ser o salve, doutor Iago? Marcela, mandar um salve muito especial para a Daiane Leal, lá de um grande celeiro de médicos, né, de médicos brilhantes, que é a UFRN. Boa. A Daiane que está no 9º semestre aqui, né, acredito que seja o 1º semestre do internato. Então, beijão, Daiane. E você, Marcela, para quem que vai o salve? Cara, no último episódio que eu gravei, eu zoei que o pessoal tava sendo muito bairrista, mas seguirei sendo bairrista, entendeu? Vou mandar um salve pro Felipe Campos, ele é R2 de Clínica Médica aqui da Federal do Paraná, do HC, daqui da Federal. E o salve dele foi pedido pra gente dar. Então, um salve, Felipe Campos. E, inclusive, Marcelo, esse salve foi pedido pela Dani Arsani. E ela também mencionou que o Felipe provavelmente aí vai ser um futuro oncologista, né? Então, um grande salve aí, salve, Felipe e Dani. Fechou? Então, lembrando, né, de seguir a gente nas redes sociais, @TadeClinicagem, e de conferir o guia, que tem um tópico exclusivo sobre osteoporose, né? Da autora Marcela Beleza. Eximiamente escrito. Que lá ela focou no tratamento farmacológico da osteoporose. Isso. Então tem tabela, tem dose. Então a gente aqui não costuma entrar tanto em dose, mas lá
tem tanto o áudio, como tem a parte escrita com as tabelas, e aí deu para entrar nas doses, né, tudo isso. Isso aí, Iago. Então, fechamos o episódio, cheio de coisa para conferir depois. Aproveitem e deixem suas opiniões, sugestões nas nossas redes sociais. Valeu, falou! E não esquecem de votar na enquete. É osteoporose ou é osteoporose? É que agora ninguém tá mais ouvindo, Duda. Pode ficar. A pessoa já saiu, já. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.